Tá gravando. Bom dia a todos, todas. Hoje teremos mais uma palestra aí, uma conversa também com o Vitor Takashi Hayashi. A palestra é de Engenharia de Sistemas de Internet das Coisas, IoT com segurança. O Vitor é pesquisador responsável pelo projeto FAPESP, chamado Conscientização Energética através de Interfaces Conversacionais. Ele é engenheiro da computação pela Escola Politécnica da USP, onde atualmente cursa o mestrado na área de segurança em Internet das Coisas, o IoT, né? Ele tem experiência como analista de inovação no Bradesco e analista financeiro na Anima Investimentos. Ele foi vencedor da final global do desafio universitário IDP, né? University Challenge, em Portugal, em 2019. E como prêmio, fez uma imersão no Vale do Silício, na University of San Francisco, né? USFCA, né? De Califórnia. Então, vamos ficar aí com essa, né, experiência toda e essa, né, do Vitor. Pode, a hora que você quiser compartilhar, se você for compartilhar alguma coisa, com você, Vitor. Obrigado pela presença, por ter aceitado o convite da gente e é isso. Bom, muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse evento, né? Vou compartilhar aqui, eu preparei uma pequena apresentação. Só com a tela cheia. Aqui vocês já conseguem ver a apresentação? Se alguém puder dar um feedback. Conseguimos ver sim, tá. Já estamos obrigado. vendo. Você e a apresentação. Legal. Aí só um adendo aí durante a apresentação, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, por favor, interrompa. A ideia é que seja mais uma conversa mesmo e não uma apresentação tão formal assim, né? Então, se qualquer algum aí da audiência quiser perguntar qualquer coisa do que eu falar aqui, né? Acabo falando às vezes meio rápido, até em conferência, outros eventos aí. Fique à vontade, por favor, viu? Bom, mas o tema aqui da palestra é Engenharia de Sistemas de Internet das Coisas com Segurança. Então, a ideia é falar sobre como trazer qualidade nos sistemas de internet das coisas. A gente vê tanto a questão de segurança quanto tolerância a falhas. Eu comecei, na verdade, com a tolerância a falhas no meu TCC, ali na Escola Politécnica da USP também. E depois eu fui para a parte de segurança, que é onde eu estou atacando no mestrado, né? Então, vou começar a falar um pouco desses dois mundos, mas, em suma, o que eu quero trazer um pouco é a discussão de como a gente pode pegar atributos de qualidade, que a gente vai falar de requisitos não funcionais, né? Que vão fazer a diferença aí no sistema. Como que a gente traz essa qualidade para esses sistemas que têm várias características bem peculiares e algumas limitações que a gente vai ver aqui nessa palestra. Bom, a ideia aqui da agenda, acho que o primeiro item já foi falado aí pelo Flávio, né? Lembrar ali a minha apresentação, né? O segundo item seria as oportunidades da internet das coisas. Então, eu vou começar com alguns domínios ali que a gente pode aplicar a internet das coisas, dar alguns exemplos de indústria 4.0, casa conectada, carro conectado. Coisas que estão realmente crescendo a demanda e o interesse nesse tipo de tecnologia. Depois, em seguida, a gente vai passar por alguns exemplos de casa conectada, porque é basicamente onde eu me especializei mais. E aí eu vou passar alguns vídeos ali para vocês que eu vou estar narrando para demonstrar um pouco mais a experiência prática de como a gente monta esses sistemas, né? Em seguida, a gente vai elencar alguns desafios da engenharia dos sistemas, e aí assim a gente vai entrar no aspecto de tolerância a falhas, um pouco de questão de privacidade e segurança, para depois no item 5 a gente falar um pouco mais a fundo sobre vulnerabilidades, que são os pontos fracos dos nossos sistemas, os possíveis ataques que podem ocorrer, e também falar um pouco de avaliação de risco, por exemplo, como que eu posso saber se um sistema que realmente faz mais diferença eu proteger ou não proteger, né?
como que eu posso priorizar as contramedidas se elas forem necessárias. O penúltimo tópico aqui é um exemplo de um laboratório remoto de internet das coisas, que eu vou falar sobre o aspecto, ali, a perspectiva de segurança do laboratório, porque a parte prática a gente vai estar fazendo uma oficina e uma palestra também no último dia aí dessa semana aí de eventos da PUC, no sábado. E por fim eu vou fazer algumas considerações finais, mas já dando alguns spoilers aqui. A ideia é fazer mais uma discussão e mostrar assim as perguntas que estão em aberto ainda, motivar vocês nesse campo de pesquisa e tem muita necessidade até a questão de sistemas no mercado também, né? E fomentar a discussão, que é uma coisa que eu estou atacando no mestrado e é uma pergunta em aberto, né? Bom, essa parte aqui já foi dita, né? Acho que só para complementar, eu sou coautor do livro de Segurança em IoT pela editora Altabooks, né? E aí eu vou trazer um pouco tanto de algumas coisas que eu aprendi quando estava escrevendo esse livro, quanto algumas experiências que eu tive no mestrado e que eu consolidei ali num artigo científico. Então vou falar um pouco desses dois materiais. Bom, a questão aqui das oportunidades de internet das coisas. A ideia principal, né, da internet das coisas é conseguir ligar assim, o mundo físico com o mundo virtual através desses dispositivos conectados, né? Então a gente tinha desde o começo a questão dos computadores, depois veio tanta a questão dos aplicativos móveis, dos celulares que a gente tem que usar no nosso dia a dia, né? E a ideia seria basicamente trazer essa conectividade toda também para dispositivos do cotidiano. Então, acho que vocês já viram exemplos de micro-ondas conectado, geladeira conectada, wearables também, que são os dispositivos vestíveis, que você pode colocar um relógio inteligente para você ver como você está performando numa corrida, por exemplo. Dispositivos também que fazem o carro estar mais conectado, né? Tanto para trazer mais segurança no sentido de safety, ou seja, segurança no sentido de segurança das pessoas que estão no veículo, né? E também dar alguns passos ali até a gente ter o carro autônomo. E também na questão de cidades inteligentes, tem diversos exemplos, por exemplo, com toda essa crise energética que a gente está tendo, né? Como que a gente pode fazer as cidades serem cada vez mais eficientes no sentido de uso da energia elétrica, por exemplo, em iluminação pública, em prédios públicos também, e também questão de mobilidade, né? Então, você fala, por exemplo, como que a gente pode trazer aplicações como o Uber que trazem uma eficiência, uma otimização assim de recursos e o Waze também, né? Para cidades, que aí fazem impacto em escala, né? E a questão também da indústria 4.0, aqui no Brasil a gente teve o Plano Nacional de Internet das Coisas, e uma das verticais é da indústria mesmo, né? E também está tendo mais alguns projetos ali, uma chamada de projetos, né, dessa ramo industrial. Então também tem bastante interesse aí em soluções de IoT para a indústria, trazendo, por exemplo, cada vez mais monitoramento em tempo real, automação e outras coisas que a gente vai estar falando aqui. E aí uma pequena introdução, né? Claro que na literatura você vai ter diversos autores que dão diversas definições para a internet das coisas, né? Mas o que eu gosto de pensar é que a gente tem alguma combinação entre dispositivos conectados, que são esses dispositivos que estão realmente fazendo o sensoriamento do mundo real ou estão atuando no mundo real. Nós temos uma retaguarda cloud, que é onde você pode estar mandando ali os seus dados para poder agrupá-los e depois processá-los para tomar decisão. E algoritmos inteligentes que vão estar, então, realmente consumindo esses dados e podem estar fazendo, por exemplo, uma predição de operação, podem estar fazendo coisas mais complexas que só os dados por si não conseguem resolver. Então, a gente tem uma combinação entre os dispositivos que atuam e sentem o mundo real, um repositório de dados, serviços de computação em nuvem, que são possíveis devido a toda essa computação pervasiva que a gente tem.
e depois os algoritmos inteligentes que podem ser de machine learning ou não, mas que estão consumindo esses dados e podem ajudar tanto aos gestores, por exemplo, de negócios a tomarem decisões, ou também você fazer toda uma automação a partir desses dados coletados. Então, como foi falado aqui, os dados em tempo real dos sensores para tomar de decisão, a gente pode dar o exemplo da casa conectada. Uma coisa bem simples é o controle de um ar-condicionado. Então, você tem sensores de temperatura e que, basicamente, a partir disso, você pode otimizar ali o conforto térmico ali dentro da sua residência. Agora, outra coisa que a gente pode ter com a internet das coisas, que é essa ideia de você ter o mundo cada vez mais conectado, é você não usar só a temperatura interna da residência, mas também usar a temperatura externa para você fazer a melhor tomada de decisão. E também, se a gente for pensar, na Europa é mais comum isso, né? Que você tem preço que fica mudando dependendo do horário do dia. Se isso for implementado aqui no Brasil, seria bem interessante também você ter um aparelho conectado inteligente que consiga saber quando que a energia está mais barata e quando ela está mais cara, para ele conseguir otimizar também o custo monetário ali da operação, né? Então, não só questão ali de eficiência energética, mas também de custo, que é pelo horário que você estaria utilizando o ar-condicionado, né? E também um exemplo ali de algoritmo inteligente é realmente a questão de predição. Aí, dando um exemplo da parte de indústria 4.0, nós temos diversos tipos de manutenção. Você vai fazer uma manutenção preventiva, que pode ser periódica. Então, você tem uma manutenção que a cada dia você quer fazer um reset do sistema, por exemplo, de madrugada, para saber que ele está num estado bem operacional no dia seguinte. Tem outra manutenção que o pessoal usa bastante, que é a manutenção corretiva. Então, sempre que ele conseguir diagnosticar um problema, ele vai conseguir fazer uma manutenção e voltar o sistema para o modo operante disponível para todos os usuários. E agora o que eles estão falando, estão propondo, né? Essa questão de manutenção preditivas, que eu quero prever o tipo de erro que pode acontecer e fazer uma manutenção antes e otimizar, assim, a questão de disponibilidade, por exemplo. E ao contrário dos sistemas de informação, que você só pega dados ali do mundo real e acaba agrupando eles e depois processando e colocando, por exemplo, em dashboards ou relatórios, ou colocando como subsídio algum assistente virtual, por exemplo. Uma oportunidade do internet das coisas é que ele também tem essa questão dos atuadores do mundo físico, né? Então, a internet das coisas, ele não tem só o monitoramento em tempo real, mas ele também pode atuar em tempo real, mudando realmente o cenário de onde você está, né? Então, se fala questão de escritório conectado, até no home office, né? Você pode também ter otimizações que vão além do mundo virtual. Bom, vocês vão ter várias predições ali de conexões de IoT, o que eu trouxe só da Ericsson em 2026, que ela prevê 26 bilhões de conexões, né? Isso também vem em linha com a questão do 5G, né? E também outros tipos aí de comunicação que vão tentar trazer essa infraestrutura de comunicação disponível ali para todo o território de interesse, né? E que vão subsidiar essas aplicações, né? Você não vai ter que ainda, na hora de colocar um sistema desse para funcionar, ainda pensar se ele tem cobertura ali de uma certa comunicação, né? A ideia é que você já tenha toda essa comunicação funcional, igual a gente tem, de certa forma, com os celulares, né? E a gente também ter isso bem disponível para a internet das coisas. Aí, é claro, quando isso se tornar verdade implantado aqui no nosso território, a gente pode facilitar muito o desenvolvimento desse tipo de aplicação. Aqui eu vou passar um exemplo inicial da parte aqui do Alexa aqui na minha residência, né? Aí só para dar um contexto, durante o meu TCC e agora o mestrado também, eu venho fazendo diversos módulos
de internet das coisas, usando o ESP8266. Aí a parte até prática eu não trago com tanto detalhes aqui, mas a gente pode até conversar depois, se tiver dúvidas, né? Mas a ideia é que eu consegui integrar ali com a Alexa, eu vou demonstrar rapidamente nesse vídeo. Acho que eu não coloquei para compartilhar o áudio mesmo, mas o que eu faço é um comando de voz, né, para desligar a luz do corredor, um comando de voz para desligar a luz da cozinha. Depois eu prossigo para, acho que é para o quarto, que é o que está aqui atrás. Mas basicamente você conseguir otimizar, né? Você agregar novas interfaces com uma infraestrutura que você já tem ali de controle de iluminação. Aí, bom, se a gente tivesse presencialmente, eu provavelmente ia estar levando essa maleta aqui de demonstração, que demonstra vários tipos de interface que a gente pode colocar num simples controle de iluminação, né? Mas que dependendo da pessoa, do perfil da pessoa, e também do momento que ela está, né? Pode ser bem interessante ela interagir por um jeito ou por outro, né? Então aqui eu vou só demonstrar rapidamente também. Mas a ideia aqui é que a gente tem um sensor de abertura, então você pode otimizar, ligar a luz dependendo do horário do dia e do evento de abertura de uma porta, né? Também tem com um dispositivo wearable ali bem simples, né? Que eu acabei integrando com uma tecnologia Bluetooth para apagar a luz também. Tem o controle ali por radiofrequência, que é o controle sem fio que a gente pode integrar. Isso daí é bem útil, principalmente para a questão de portão, né? Sensor touch, é claro, e também o botão paralelo continua funcionando ali, né? Eu vou comentar daqui a pouco o porquê. E aí, por fim, eu coloco ali com o Google Home, né, para ligar essa luz. E aí eu finalizo com a Alexa para apagar essa luz. E aí é só um adendo, né? Uma coisa que foi muito importante para a aceitação disso numa casa conectada foi manter essa infraestrutura de chave paralela, né? Você vai perguntar, se você quer automatizar, você quer deixar mais avançado o controle das luzes da sua casa, por que que você quer manter ainda uma coisa que já existe, né? E aí uma coisa que caiu a ficha para mim depois, né? Que na verdade a casa conectada é um ambiente compartilhado, né? Então a gente tem diversas pessoas que moram nessa residência. E aí na questão de você respeitar o momento de cada um e também o perfil de uso de cada um, né? Foi muito importante a gente manter também todas as interfaces disponíveis, né? Principalmente a questão o aplicativo também, que não foi mostrado aqui, mas está integrado também, os smart speakers e as chaves, né, de controle de iluminação. E basicamente, uma coisa ali que eu trabalhei bastante no TCC também é para quem, né, e por que a gente está fazendo o sistema. Então, uma coisa que eu peguei ali quando fiz até, ganhei aquele prêmio ali da desafio universitário da EDP, né? Você fazer um exercício ali de empatia ali com o seu usuário, né? Às vezes a gente está desenvolvendo o sistema, a gente pensa que é pra gente, né? Mas se fizer um exercício de empatia e saber exatamente a perspectiva do outro, saber como que ele vai usar de fato, né? Talvez não o que ele fala, como vai usar. É bem importante quando você vai fazer qualquer sistema da informação e também sistema de IoT. Então, esse é só um adendo aí de usabilidade, né, que eu tive que aprender ao longo do tempo aí. Eu queria só dar uma pausa aqui, eu não sei se estou falando muito rápido, ou se alguém por enquanto tem alguma dúvida, ou se pode ir prosseguindo com os exemplos. Acho que está tudo bem, o Vitor.
Tá tranquilo, não tá rápido não, assim. Tá. O Flávio, só lembrando, né? Acho que o Vitor falou rapidamente, no sábado vai ter uma oficina, né, Vitor, sobre essas coisas aí que você. Acho que você vai falar mais especificamente sobre o 8266, que é aquele processador que tem já o Wi-Fi embutido, é isso, né? É sábado, pessoal, não percam. Não percam. Isso é Tem que fazer propaganda, aproveitar. Vitor. Um pouco mais vendedor, né? É. Mas a ideia aqui essa palestra aqui é bem teórico, né? Eu falando aqui, vou falar até de MQTT, que é o que a gente vai trabalhar ali no workshop de sábado, né? Mas a ideia é que no workshop de sábado realmente tem a oportunidade das pessoas interagirem. Não só eu demonstrar em tempo real, né? Uhum. Interação com o laboratório remoto ali na USP mesmo, que a gente quer trazer funcionando, né? Mas também cada um conseguir fazer ali o seu hands-on, tem um simulador de SP8266 para facilitar ali, né, para quem não tiver o dispositivo em casa. E aí fazer essa introdução com o protocolo MQTT e de fato fazer o hands-on, fazer as atividades acontecerem, né? E mostrar abrir um pouquinho assim como que isso aqui funciona, né? Que parece talvez no primeiro momento um pouco de mágica, assim, como que tudo se integra, né? O Júlio, tem essa palestra tem limite? Já É, tá. não, então, a gente pode ir até às 10 horas, tá? Não, limite, não, a palestra, Desculpa. a oficina do sábado, Limite no sentido de de quantidade. alunos, né, de Não, participantes. nesse caso não tem. Não tem, É, né? é, Não, é o- porque para quem está aqui, por exemplo, se inscrever, né? sim, Às sim. vezes eles olharam, viram a palestra, mas não perceberam que tinha oficina, tem muita palestra, né? Não, né? E outros cursos também. Porque acho que Colocamos na todos os outros cursos descrição. também podem, A eu única vi. palestra que vai ter limite, né? Vai ser a palestra da AWS, que eles têm limite de servidor, então acho que são 80 pessoas, né? Ah, Mas tá. assim, o do Vitor, acho que em princípio não tem limite nenhum, né, Nós Vitor? estamos com 77 pessoas na sala, tá? Isso, Tá isso. ótimo, né? Não, para Uhum. dar uma assim, para o pessoal que está aqui, que se interessou pelo assunto, para se inscrever, né? Porque se de repente tiver limite, eles Sim. participarem no sábado, né? Porque eu acho que vai ser bem concorrido, né? Porque quem está aqui se interessa pelo assunto e vai querer avançar um pouco, né, Vitor? Com certeza a parte do simulador, que é a grande parte da oficina, não tem limite porque cada um É, faz no seu computador, sim, né? sim, legal, legal. Tá ótimo. Então pode continuar. Bom intervalo aí. Bom, agora que a gente respirou um pouquinho, só vou passar aqui para outro exemplo, né? Isso aqui é a Pode parte tomar de. uma água também, Vitor. Ah, tô tomando café aqui. Mas só um comentário é que normalmente eu estava acostumado com aquelas apresentações estilo pitch, que é 5, 10 minutos, né? Aí tô meio desacostumado com palestras mais longas. Mas vamos lá. Agora na parte aqui da energia, né? Eu vou demonstrar que tem vários dashboards, mas a ideia é o que que é, né? É você ter na sua casa inteligente um sistema que você possa fazer a gestão de como você está consumindo a sua energia, né? Então a gente tem essa crise energética toda que a gente está vivendo, né? O preço ali da sua conta está ficando cada vez mais cara e acho que o primeiro ponto de qualquer sistema de gestão é você conseguir entender o seu consumo, né? Entender qual que é o vilão da sua conta de energia, para onde que está escoando, né? Entre aspas, o seu dinheiro, né? E aí, a partir disso, você conseguir tomar uma decisão, né? Reduzir o valor de algum vilão ali de consumo, né? Por exemplo, se você tiver ar-condicionado, se você tiver chuveiro elétrico, você reduzir isso, né? E aí é claro que isso fica muito mais interessante naquele cenário que eu falei de preço dinâmico, né? Quando você consegue otimizar, se eu quero tomar um banho agora ou daqui a 2 horas pode fazer bastante diferença na sua conta, né? Nos países da Europa, por exemplo. Mas é uma tendência que talvez aqui no Brasil venha a ser implantada e aí um sistema como esse fica cada vez mais interessante, né? Mas vamos dar uma olhada rapidinho como ele funciona. Basicamente você tem um dashboard no celular, né? A gente conseguiu integrar também com a parte ali
em tablets e também em Smart TVs. E a ideia é que você tenha toda a informação na palma da sua mão e isso aqui você tem no final, né? Deixa eu tentar paralisar aqui. Um dispositivo conectado que está fazendo a leitura ali no seu quadro de distribuição e ele está se conectando. Ele, na verdade, é um pequeno servidor, né? Ele tem uma coleta de dados bem autônoma, questão de tolerância a falhas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas ele que está gerando todos aqueles dashboards ali que vocês estão vendo ali no celular e no tablet e no Smart TV, né? E aí, falando um pouquinho do dispositivo, não sei quantos de vocês já mexeram com o Arduino, né? Mas ele tem um Arduino Nano que é responsável só pela questão de medir a questão dos sensores não invasivos de corrente. E depois você tem todo o ESP8266, que é o processador que tem a plaquinha Wi-Fi, que você pode fazer a comunicação, né? O Vitor, Opa. aí ele é só leitura, né? Ele não está hackeando a central, não, né? Não. Eu vou Aí- falar um pouco de ataques tá possíveis, bom. mas eu não faço ataque, não. Eu com a minha mente criminosa. Não, O Vitor só e não Flávio, invasão. deixa eu só falar uma coisa para o pessoal que está aqui assistindo, né? A gente, infelizmente, o chat não está funcionando para quem está assistindo, tá? Acho que só para, se não me engano, o moderador, o palestrante deve ter acesso ao chat, mas o pessoal não tem. Então, para quem puder, se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e fazer as perguntas pelo microfone, sem Tá. problema nenhum, tá bom? Porque acho que com a interação fica mais. Isso. Então, pessoal, fica à vontade aí, à medida que Para ficar tiver alguma. nesse... Que passa. eu vou fazer uma pergunta, eu deixei passar. Aquela maleta que você fez lá é uma maleta de experimentos, é isso, Vitor? Isso é uma maleta que basicamente eu tentava mostrar muito e falar muito sobre a casa conectada, né? Uhum. Logo depois do TCC, né? Eu tinha alguma dificuldade para demonstrar o que era, por exemplo, uma interface que funcionava mesmo sem internet, que é o interruptor paralelo e o touch, né? E interface que funciona só com internet, que é o Alexa, né? Eu acabei montando aquela maleta toda ali, né? Acabou fazendo bastante sucesso. Eu acabava levando aí nas apresentações, né? Maleta do 007, legal. A pessoa Bom. falava isso mesmo. Só outra dúvida também da mente criminosa. Se tiver conflito na família, por exemplo, um liga o interruptor, o outro manda a Alexa acender, o outro apaga essas coisas, como é que define? Aí uma coisa importante que a gente percebeu, né? Isso no uso do dia a dia mesmo, né? Quando a gente fez especificação de requisitos, a gente nem pensava nisso, né? Mas Uhum. a questão toda de realimentação e tem que ser uma realimentação rápida, né? Do estado do que está acontecendo. Então, por exemplo, se você tiver normalmente celular que você possa ver também o estado antes de você atuar, né? Já aconteceu, claro, de quando ele está com tempo de resposta maior, alguém pedir para ligar pela Alexa e muito tempo depois a interface fala que alguém me mandou ligar e você já tinha mandado ligar também, ele acaba desligando, né? Que você mandou 2 vezes, que era o comando de trocar de estado. Aí a Uhum. gente melhorou tanto a questão de tempo de resposta quanto o comando também, porque pela interface ele manda ligar ou manda desligar, né? E aí, Uhum. se dois mandarem ligar, tudo bem. Agora, se você fizer uma engenharia do sistema de forma que é troca de estado, né? Aí começa a ter esses problemas que a gente teve no começo também. Aham. Porque essa coisa que você está falando é super importante, né? Essa questão dos requisitos e da aplicação mesmo, né? Na prática, né? Acho que foi em 95, quando o Bill Gates lançou aquele livro Estrada do Futuro, né? Basicamente para falar do futuro com a Microsoft, né? E ele falava de uma casa inteligente, né? Não sei se você viu esse livro, né? Acho que e ele falava assim que ó, a casa inteligente, por exemplo, quando você entra num cômodo, ele sabe quem entrou e toca a música que você está acostumado a ouvir, né? Põe o quadro que você gosta e assim por diante, né? E aí veio a dúvida, mas ele não esclareceu na época se entram dois na família. Aí vai ter que ter alguma coisa de hierarquia, né? Por exemplo, o adolescente manda, né? Vai ter uma ordem, né? Para dizer a música de quem que vai tocar, né? Para não tocar de todos.
Então, são problemas realmente que essa questão de você administrar com a vontade conectada vai ter problema, né? Na questão de automação residencial, eu já vi várias propostas que não só identifica a pessoa, né? Mas a questão do momento também, né? Aí é bem difícil você ver Sim, sim, o perfeito. contexto, né? Isso. Legal, legal. Tá ótimo. Bom, e só para finalizar essa parte da energia, não é que eu hackeio aqui a parte do medidor, né? Mas o que acontece é que eu só estou medindo ali de forma não invasiva cada um dos sensores, né? Só um minuto aqui. Oh, perdão, Professor Júlio. estava sendo atacado por um gato aqui. Oi, alguém tá me chamando? Oi, eu queria saber se essa reunião vai ficar gravada para assistir depois. Sim, tá É. gravando, viu? Já estamos gravando, Santiago. Mas acessaria ela por onde? No próprio Teams mesmo? A gente vai verificar como é que a gente vai disponibilizar depois, tá bom? Entendi, tá bom. Bom, aí qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas depois da parte do módulo de medição de energia, a gente volta nele, mas passar aqui para a parte dos desafios. Aí lembrando assim, eu tinha falado das oportunidades, que é basicamente esse slide aqui, né? Que falava na indústria 4.0, você pode atuar no mundo real e tudo mais, né? Eu vou trazer alguns pontos de atenção que seriam basicamente os desafios que estão relacionados a essas oportunidades, né? Então a gente pode ter a questão, por exemplo, você pode fazer todo um sistema muito inteligente, que funciona muito bem, você faz uma questão simulada e tudo mais, né? Baseado em dados em tempo real dos sensores para uma tomada de decisão em qualquer uma dessas frentes aí que a gente falou, né? Agora, uma questão é se o sensor é de baixo custo, né? Ou o sensor é basicamente pode ter problemas dependendo de onde você está, né? Se tem muita umidade, por exemplo, ou não, né? Mas a questão é que você tem que pensar que o sensor pode falhar, né? Ele por si pode ser um pequeno módulo que faz parte do seu sistema, só que ele pode falhar sozinho, né? E aí, uma grande preocupação quando você vai fazer a engenharia desse sistema, né? É você pensar como que você pode tolerar essa falha, por exemplo, colocando mais sensores para você fazer uma votação, ou pelo menos comparar e definir que ele realmente está quebrado, está com uma leitura fora do normal, então não deve ser levado em consideração, né? Mas basicamente essa questão de qualquer ponto ali você colocar no sistema de IoT, normalmente você está trabalhando com alguns sensores mais baratos, atuadores mais baratos também, ou dispositivos mais limitados, mesmo o SP8266 ele é muito potente, mas comparado com o celular ele é muito menos potente, né? Mais fraco assim, em termos de processamento e memória, por exemplo. Então ter isso em mente que o sensor pode não funcionar, o atuador pode não funcionar, e não é por causa disso que o seu sistema pode não funcionar como um todo, né? Então ter essa, eu falo como se fosse uma humildade, né, para você fazer a sua engenharia. A questão aqui quando você usa algoritmos inteligentes, né? E aí a questão é basicamente você sempre ter um exercício de fazer um monitoramento de qual que é a precisão, qual que é a acurácia que você está tendo, né? E aí a gente está até trabalhando, um pequeno parênteses aqui, com a parte de predição de consumo energético, né? E aí uma das questões que a gente está vendo é MLOps, né? Aí é basicamente você conseguir fazer a engenharia ali dos sistemas de algoritmos inteligentes de predição, que são baseados em aprendizado de máquina, e como se faz o retreinamento desses algoritmos para saber que você sempre tem uma performance muito boa da predição, né? E aí é um problema que a gente está atacando agora, né? Mas você colocar um algoritmo inteligente, assim como o sensor, você tem que monitorar ele e também atuar em cima do que você vê, né? Não é porque ele está conseguindo fazer uma boa predição hoje com os dados que você pegou
do mês atrás, que daqui a 2 meses ele vai continuar com a mesmo resultado, né? Outra questão dessa possibilidade de atuar no mundo real, né, é que você pode ter, por exemplo, vamos pensar na parte ainda de energia, você tem muitas distribuidoras que elas estão atuando ali para automatizar a leitura ali, né? E também você conseguir fazer a parte de manutenção dos dispositivos da distribuidora de medição que estão em campo, né? Então, basicamente, ao invés de você ter que colocar lá o operador fazer isso de forma manual, né? Você pode fazer isso de forma automatizada, né? Agora, o que acontece se você fizer isso de forma automatizada, só que ele não funcionar, né? Você vai ter impactos monetários que podem ser bem expressivos ali para a empresa, né? E que podem até minimizar ali os investimentos futuros dele nesse tipo de automação. Então, sempre que está fazendo uma implementação desse tipo de automação, né, é muito importante você ver a questão de tolerância a falhas, né? E também a questão de impacto na vida das pessoas, né? Você pega, por exemplo, eu lembro ali de um artigo que falava de um forno inteligente que estava nas casas das pessoas e basicamente quando um servidor ali da internet caiu, ele parou de conseguir controlar, né? Diversas pessoas tiveram esse problema e aí basicamente o forno ficava, se ele tivesse ligado, ele continuava ligado indefinidamente, né? Até alguém desligar na força. Aí começa a ficar meio igual, acho que você já vê com seriados aí, quando o chuveiro inteligente é hackeado e fica mais quente, né? O ar-condicionado perde controle também. Mas, tirando a questão, talvez, de entretenimento, né? Essa é uma preocupação mesmo que a gente tem que ter, porque são atuadores e estão em contato direto com pessoas, né? Então, o mau funcionamento ou um ataque que possa causar de forma maliciosa esse mau funcionamento, acaba impactando as pessoas de forma bem direta, né? E aí, quando eu estava pensando assim, na escala que esses sistemas de IoT podem ter, né? Atuando em todas essas verticais aí que a gente falou, a gente tem que pensar também que se ocorrer algum problema, né, ele estiver indisponível, você vai estar impactando todas essas verticais e muitas pessoas, né? Então a gente lembra ali do ontem, né, que teve o problema ali do WhatsApp, o Facebook e tudo mais, que tem uma base instalada de bilhões de usuários e aí pode ter esse mesmo tipo de impacto nos negócios e na comunicação das pessoas, né? E aí a questão aqui que eu quero trazer o pensamento, né? Se o IoT você conseguir aplicar sistemas que estão cada vez subsidiando processos mais críticos e sistemas cada vez mais complexos e importantes, né, para o bom andamento dos negócios e da sociedade, o que acontece quando ele estiver indisponível? Então, pode ter impactos muito severos ali para todo mundo, né? Então, quando você tiver também um sistema IoT em escala, né, é claro que o mau funcionamento dele, a disponibilidade dele pode impactar de forma negativa em escala também, né? Então trazer essa preocupação quando você estiver fazendo a especificação de requisitos, por exemplo, e ver que você tem que garantir uma certa escalabilidade, né? A questão de privacidade também, então tem diversos TCCs que eu ajudei a orientar ali, que é tentar fazer monitoramento inteligente para ver, por exemplo, queda de idoso numa casa conectada. E uma coisa que a gente vê bastante negação, assim, barreira assim, para uso mesmo, é a questão de você usar câmeras dentro da casa para estar fazendo esse monitoramento, né? E aí a gente até propõe, né? Você, por exemplo, tem uma câmera inteligente que consegue detectar isso e depois não faz nada, não manda nada para a nuvem, né? Só manda para a nuvem se tiver um aviso, né? Mas até a pessoa entender que você está fazendo isso tudo localmente, não está indo dado o streaming dela ali, da vida cotidiana dela para a nuvem, né? Isso não é tão fácil de entender.
Aí você tem que ter outros meios, por exemplo, fazer uma mescla de sensores de presença, de movimentação, de uso da luz e outras coisas, né? Para detectar que pessoa que está em cada lugar, por exemplo, e detectar essas situações, né? E aí a gente tinha falado ali de detectar situações para personalização e para automação, né? E aí o que a gente está discutindo agora é um pouco de como que essa detecção do contexto, né? E de, por exemplo, uma anomalia, né, na cotidiano da pessoa, como que isso a gente pode também detectar e aí sim fazer um alerta, né? E aí a gente também tem que pensar bastante na questão do consentimento, né? A LGPD está aí para lembrar a gente disso. E também a questão, por exemplo, de transparência, né? Se eu estou coletando esse tipo de dados, por exemplo, de medição de energia em tempo real, deixar bem claro para que eu vou usar para o meu usuário, né? E pegar o consentimento dele para usar para aquele fim específico, né? Então tem alguns pontos também de privacidade que estão vindo para essa discussão de como se desenvolve o sistema IoT. É um ponto em aberto, né, ainda, porque agora que está vindo essa tendência aí. Mas os sistemas IoT não vão fugir da tendência de considerar a privacidade como um requisito forte no seu sistema. E a parte aqui da segurança, que é o que a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Basicamente, dado todos esses riscos, né, que a gente viu, como que a gente pode prevenir ataques e quais contramedidas que de fato podem ser implementadas em sistema de internet das coisas. É claro que não tem uma receita de bolo ainda, não é um problema fechado que você pode ter um método muito específico e aplicar, né? Mas eu vou trazer algumas discussões aqui de alguns direcionamentos do que a gente está vendo ali na literatura de proposição, né? Agora, na parte aqui de desafios da engenharia, né? Acredito que requisitos funcionais de sistemas de IoT é uma coisa mais fácil, assim, para a gente especificar, né? Então, você pensa em funcionalidades, pensa em jornadas de usuário, pensa também em personas, por exemplo, qual o perfil de pessoa que vai utilizar o seu sistema, né? E aí você pensa em algumas jornadas e acaba saindo casos de uso também, você consegue monitorar, mapear bem quais são as funcionalidades previstas para o seu sistema. Então, aqui no caso aqui eu estou trazendo um exemplo de casa conectada. E aí o que eu quero trazer a provocação assim como que a gente pensa nos requisitos não funcionais, né? Lembrando que é a parte ali de qualidade. Que muitas vezes, quando está tudo funcionando, o usuário não vai perceber, né? Se um sistema tem mais questão de, por exemplo, disponibilidade que o outro, né? Se tudo funcionar no mundo ideal. Mas quando começam a ocorrer falhas, por exemplo, de sensores, falha de comunicação com a internet, falha de comunicação entre um sensor e um controlador local da casa, o usuário pode sim começar a ver que o sistema está indisponível, né? Ele começa a perceber a diferença de qualidade entre um sistema e outro. E a questão ali de usabilidade, eu acho que a gente tangibilizou um pouco na parte daquela maleta, né? Do 007. Mas a ideia é que no começo eu não tinha pensado em manter o interruptor paralelo, né? Mas considerando ali o exercício de empatia que eu podia ter feito logo no começo, né? Eu podia já ter previsto esse requisito não funcional, essa especificação e feito isso desde o começo, e aí não teria que ter nenhum retrabalho ali no projeto, né? Ô, Vitor, na época não tinha o design thinking, essas coisas, vocês não usavam essas coisas? Um pouco do histórico é que eu primeiro fiz o TCC, e Uhum. depois comecei o mestrado, e aí eu orientei um TCC de parte de energia, né? Ah, que legal, que E aí, legal. daí que a gente ganhou o desafio da EDP lá, e é ali que eu vi a questão de design thinking, design sprint também, né? Uhum. Então fui descobrir depois, né? Porque você falou porque no design thinking tem a tal da persona, tem a Isso. empatia, né? Essas coisas todas, né? Que você consegue esses requisitos, essas de forma bem mais interessante, né? Isso é bem útil assim para a gente que é da área mais técnica, né? E que Sim, sim. usar um método ali que funciona bem, né? Uhum.
Que sendo bem sincero, eu tinha, por exemplo, a questão de propósito de valor de... Aquele diagrama, né, de propósito de valor de Osterwalder, né? Sim, É, sim, do Canvas, mas né? isso, mas sabe quando você usa e não realmente internalizou aquilo, né? Acho que no TCC eu estava nesse nível de maturidade. E depois que teve o concurso lá e tudo mais, né? Que aí caiu a ficha de, pô, era para exercício de empatia, né? Tem design thinking que é uma coisa maior ainda. Aí que Aham, caiu a ficha e realmente internalizou, né? que legal, legal. Essa aí é basicamente essa questão aí. Aí da parte da... Antes da gente falar da parte de segurança em si, né? Eu vou trazer a questão de tolerância a falhas. Trazer o exemplo aqui do meu TCC só para a gente discutir um pouquinho, né? Mas a ideia é que você possa ter, por exemplo, um módulo de internet das coisas. Depois você pode ter um controlador local, que é basicamente um concentrador local que ele pega todos os dados e pode estar se comunicando na nuvem de uma forma mais direta, né? Tem outras arquiteturas que fazem direto do módulo de internet das coisas para nuvem. E aí, a partir da nuvem que você pode fazer o monitoramento por aplicativo, por dashboards web e outras coisas para o usuário final, né? E aí, na época ali, a gente tinha visto que a maioria das arquiteturas era baseada nesse fluxo, né? Ou do módulo direto para a nuvem, mas sempre tinha a nuvem no meio, né? E o problema que a gente viu aqui é que o que acontecia quando a nuvem estava indisponível, né? Você não conseguia nem monitorar sua casa conectada, nem atuar nos seus módulos de internet das coisas. E aí o que a gente propôs é ter basicamente também um aplicativo que ele tenha a comunicação, é claro, pela nuvem, mas ele também possa se comunicar diretamente com o módulo, né? Trazendo um detalhe de implementação que a gente fez a gente pensou em três níveis, né? Você tem um nível de internet funcionando, você tem um nível de rede local funcionando e o nível que nenhum dos dois está funcionando. E aí, para o nível, por exemplo, que a rede local está funcionando, você ainda consegue se comunicar com o concentrador local e ele ainda vira um intermediário aqui no meio, né? Agora, quando nem a rede local está funcionando, ou seja, como se o seu roteador tivesse pifado, o que a gente teve, por exemplo, é usar o SP8266 naquele módulo de hotspot, né? Então, normalmente a gente está usando ele como cliente, né? Ele conectado numa rede Wi-Fi. Mas ele tem um modo hotspot também, que ele vira um ponto de acesso, e aí a partir disso você pode colocar um web server, né, um servidor web nele, e aí o aplicativo pode se comunicar diretamente com esse módulo, né? E aí se ele ainda tiver autonomia de coleta de dados, você pode fazer uma coisa totalmente independente da nuvem, né? É claro que não vai ter um nível de detalhamento, eu quero ver a granularidade por segundo de ontem, provavelmente não vou saber, né? Mas agrupado, por exemplo, por hora de ontem, eu conseguiria saber só olhando no módulo, né? Então, algumas funcionalidades de serviços locais que a gente trouxe, né? Para trazer tolerância a falhas na casa conectada. Então, quando cai a internet, ou quando você tem algum problema na rede local, eu ainda consigo fazer uma comunicação direta com o módulo. Isso aqui ficou bem importante para quando a gente estava fazendo um protótipo de controle de acesso, de entrada ali, né, para você conseguir entrar e sair ali da residência de forma mais automatizada. Tem uma senha no aplicativo que fica mudando e tudo mais, né? Mas pensar que mesmo sem internet, sem a rede local funcionando, você quer entrar na sua casa ainda, né? Então essa redundância aqui acabou sendo bem interessante para quando você tem uma aplicação mais crítica, que é a entrada da sua casa, né? Essa aqui é a arquitetura lá que a gente tinha feito, né? Mas basicamente você tem os sensores e atuadores que estão conectados nos módulos de IoT, o concentrador local, a nuvem, e daí você vai para os outros aplicativos, né? Mas dado que esse celular também está bem próximo aqui dos módulos, né? A gente também tem essa comunicação redundante aqui ou pelo Wi-Fi local ou pela conexão direta com ele, né? E aí,
algumas especificidades dos dispositivos de IoT que se refletem em limitações do sistema, né? É que esses dispositivos eles têm limitações de memória, de processamento. Então, eu já fiz alguns testes, por exemplo, com algoritmos criptográficos no SP8266, né? E aí, basicamente, você tenta fazer uma coisa muito sofisticada, ele não tem memória disponível para isso, né? Principalmente se você pensar que ele está tentando fazer outras coisas além da questão de criptografia, né? Ou a questão de processamento. Tem algoritmos que pesam mais para um lado ou para o outro, né? E mesmo balanceando isso, ele ainda não consegue fazer uma coisa tão forte assim, igual um celular consegue, né? Você também tem a questão de dimensões físicas, então se a gente pensar, então vamos deixar cada módulo ali do sistema de IoT igual eu fiz ali no medidor de energia, eu tenho um módulo para a questão de criptografia, eu tenho um módulo para comunicação, um módulo para medição, um módulo para atuador, mas depois você vai colocar tudo isso como se fosse o seu protótipo, o seu produto mesmo, né? E aí você vê que, na verdade, ele fica um monstro, né? Ele fica muito grande ali para o que você quer propor de produto, né? Então, alguns dispositivos, eles têm dimensões físicas bem limitadas também, né? A questão de banda de comunicação, né? Então, às vezes, você quer mandar muitos dados de uma vez e, às vezes, pode ocorrer falhas, principalmente porque a comunicação também é sem fio, né? Na maioria das vezes. Não tão confiável assim, então você pode ter esse tipo de problema. E outra coisa que vem quando a comunicação está ruim é a questão de limitação de energia, porque tem vários sensores ali, por exemplo, que são baseados em de abertura de porta, por exemplo, né? Ou de qualquer outra grandeza física, mas que ele é movido a bateria. E aí tem vários estudos também que tentam pegar, por exemplo, energia de algum tipo de movimentação ou solar mesmo, né, para tentar fazer uma coisa mais autônoma ainda. E se for mesmo baseado em bateria mais parruda, assim, né, de certa forma, você pode ter problemas de comunicação quando você tiver na bateria, quando tiver problema de comunicação. Então, não sei se vocês perceberam quando o celular está num local que a comunicação é muito ruim e a bateria dele gasta muito rápido, né? E aí isso pode acontecer mesmo num dispositivo IoT, mesmo que ele tenha uma bateria maior. E outra coisa, por exemplo, você vai pensar em colocar um sistema de senha normal, né? Usuário e senha num dispositivo IoT. E uma coisa simples, mas que a gente pode esquecer no começo, é que ele não tem uma interface de usuário convencional, né? Então, para começar, você não tem nem como colocar o usuário e senha de forma tão facilitada. E aí você vai ter que, por exemplo, se colocar no celular também, né? E aí, em questão de usabilidade, você sempre vai ter que interagir com o celular para acessar o dispositivo IoT ou configurar, né? Então você tem que levar em conta esse tipo de coisa e também pensar na jornada do usuário, como que isso faz um trade-off com usabilidade também, né? E se de um lado a gente tem limitações do dispositivo IoT, a gente tem requisitos não funcionais que a gente tem que cumprir, né? Falei de disponibilidade, usabilidade, segurança, tempo de resposta. E aí, dadas essas limitações e o alto nível de qualidade que a gente quer desses sistemas, a pergunta aqui é como que a gente faz a boa combinação dos dispositivos e da arquitetura do IoT, né, para conseguir cumprir os requisitos não funcionais de interesse para o nosso sistema. E uma coisa que eu já vi bastante ali em questão de segurança, né, que ele começa com a parte de IoT, principalmente, ele começou com a parte de funcionalidades, como comunicar as coisas, que é realmente muito complexo. Você vê, integrar todo aquele tipo de interface e tudo mais não é uma coisa trivial, né? E aí, basicamente, o pensamento na época era, depois a gente resolve a questão de segurança, depois a gente vê isso, né? Mas aí a questão é que se você tem uma especificação, fez uma certa arquitetura, e que impede isso de você colocar segurança depois, né? Você basicamente tem que pegar todo o seu plano, todo o seu projeto, jogar fora e começar de novo, né? Então aí a provocação é como que a gente consegue levar em conta a segurança desde a concepção de um projeto de sistema de IoT, né?
Isso que a gente está tentando trazer na discussão. Ô, Vitor, Tá. só uma coisinha, essa questão de segurança, né? De fato, é uma das coisas que o pessoal às vezes deixa para bem depois, né? Mas com a LGPD, por exemplo, isso pode dar problemas sérios, né? Porque acho que o IoT acaba lidando com alguns dados até sensíveis, né? Não só dados de identificação direta ou indireta, mas até dados sensíveis, né? É bem lembrado que é muito bom, né, que tem uma motivação regulatória aí que vai fazer o pessoal realmente obrigar, né, o pessoal a pensar, porque senão vai levar multa, né? Mas aí Multas talvez... sérias, Isso, 50 milhões. sim, sim. Que quebra a empresa, né? Quebra a empresa, claro, sim, exatamente. Então a gente tem uma responsabilidade grande, né? E aí, basicamente, você ter um lado regulatório que está trazendo isso, que é muito importante para a mesa, né? Mas aí é o nosso dever, né? Saber como que a gente pega esses requisitos ali e consegue trazer uma arquitetura, né? Que consegue trazer aqueles princípios ali da LGPD de transparência, de consentimento e tudo mais, né? E transformar isso nos requisitos que são cumpridos pelo sistema, né? Aí a gente, claro que está começando ainda também, né? Todo mundo foi pego meio, entre aspas, de surpresa, mas para o IoT também vai ficar bem, bem relevante, né? Que junto com segurança, a privacidade é um ponto bem relevante aí na pesquisa que eu vejo hoje. Uhum. Perfeito. E aí da segurança, como eu falei antes, né? A ideia é trazer mais alguns pontos para a nossa discussão, que é um problema em aberto, né? Mas aí alguns pontos que eu tento pensar, né? Primeiro, o que pode ocorrer com operadores e usuários do sistema IoT em caso de ataques. Então, você está com um sistema ali de internet das coisas, ou que você está propondo, ou que já está em operação, alguém está pedindo uma consultoria para você, ou coisa assim. Aí uma das coisas que eu penso é, pô, mas quem está usando o sistema e se ele tiver algum problema X ou Y, o que pode acontecer com essas pessoas ou com outros sistemas que dependem dele, né? Então, basicamente, trazer esse pensamento de avaliação de risco, né, de probabilidade, impacto e tudo mais, e elencar basicamente os possíveis impactos e probabilidades para você ver quanto você tem que priorizar, tentar mitigar, né, um possível tipo de ataque, por exemplo, em detrimento do outro. Outra coisa também é quais atividades essenciais podem se tornar disponíveis, né? E é mais esse sentido de sistema que depende de sistema, né? Se o meu sistema aqui de IoT falhar, qual que é o efeito cascata, assim, que vai trazer para outros sistemas da empresa ou de onde você estiver implantado, né? E aí, também, junto com a avaliação de risco, é muito importante entender os pontos fracos do seu sistema, e também os possíveis ataques e modelar também atacante, né? Qual que é a motivação do que ele está querendo fazer, né? Se é monetário, por exemplo, ou não. E também detalhar, assim, se tem aqueles riscos ali que você mapeou, né? Quais são os possíveis ataques que podem levar aquele impacto muito negativo para o seu negócio ou para os operadores do sistema, né? E aí também, pensando quais contramedidas podem ser adicionados, uma coisa que a gente pode fazer talvez é dar um passo para trás e perguntar para o sistema, para a aplicação específica, o que é de fato que você quer garantir, né? Se, por exemplo, confidencialidade é uma coisa importante para o meu sistema aqui, ou rastreabilidade é importante, ou integridade dos dados é importante. Então, você pode pensar nos serviços fundamentais de segurança mesmo da informação, que você pega ali do seu curso básico de segurança e tentar ver quais deles que realmente são mais relevantes para o seu sistema e quais contramedidas que vão cumprir esses serviços básicos de segurança, né? E a questão também de se já basta usar o que já existe, se, por exemplo, muita gente acredita que é só usar criptografia de forma indiscriminada e que vai resolver tudo, né? Não tem que nem se preocupar mais em segurança, né?
Mas lembrando que muitos ataques ocorrem fora do sistema, né? Então você pode ter um ataque de engenharia social, que basicamente faz o usuário clicar num link suspeito num e-mail, no SMS, no caso ali do ataque do golpe do Pix também, né? E aí também você lembrar das limitações de possíveis ataques que já estão ocorrendo com sistemas já existentes, né? Que ocorrem, na verdade, de outro modo, que é pelo fator humano do sistema. E também, no caso de IoT, você também pensar nas limitações que eu falei, né? Então, se você quer colocar uma criptografia assimétrica ou qualquer coisa do tipo, você talvez pensar que no seu dispositivo talvez não seja possível fazer isso, né? Aí você fala, mas e se tiver um concentrador local que tem mais poder computacional? Aí pelo menos você já está pensando desde o começo quais capacidades de cada dispositivo IoT, o sensor da ponta ou o concentrador local, e pensando quais contramedidas você pode colocar no sensor, quais você pode colocar no middleware, no concentrador local ali, quais você pode colocar no celular ou no servidor, né? Aí, trazendo alguns exemplos, né, para fomentar a discussão. Primeiro é do Smart Meter. Ali numa rede elétrica inteligente, né, Smart Grid, a gente pode pensar que você tem a distribuidora aqui do lado direito e você tem cada um dos medidores que estão monitorando em tempo real a energia e mandando ali para a distribuidora, né? E aí o que pode ocorrer é que naquele cenário ali de precificação dinâmica, que quando, por exemplo, vai no finalzinho da tarde, onde todo mundo iria usar, você tem um preço mais alto, porque tem muito mais demanda, né? Esse tipo de informação em tempo real, a distribuidora iria mandar para o Smart Meter. Então a gente tem uma questão de comunicação bidirecional, né? Smart Meter manda medição de energia em tempo real para a distribuidora e a distribuidora manda em tempo real o preço da energia. E aí, dando um exemplo de possível ataque que pode ocorrer, né? Tá ali na literatura. Que basicamente você pode fazer uma personificação dessa distribuidora, ou seja, você pode tentar um atacante, ele se passa pela distribuidora e manda um preço fake para os medidores ali da sua vizinhança, né? Então você pode fingir que a energia está, quando ela na verdade está barata, né? O atacante ele faz com que a sua vizinhança pense que está muito mais cara. E aí ele vai fazer, por exemplo, naquele caso de ar-condicionado inteligente, e outros equipamentos que já são mais autônomos, né? Ele vai tentar não consumir naquele momento, né? Ou seja, a demanda real de verdade, né? Acaba caindo e aí o preço acaba caindo ainda mais e ele podendo utilizar. Mas basicamente assim o que ocorre é que ele engana os seus vizinhos falando que a energia está mais cara. E aí ele faz com que os vizinhos não consumam, o preço de fato cai mais ainda e ele consegue ter uma energia muito mais barata para ele, né? Então é um ataque de roubo de energia que está escrito ali na literatura. Mas que a gente vê que, por exemplo, isso é um efeito direto de você colocar um ar-condicionado inteligente que está otimizando junto com essa questão da precificação dinâmica, que seria uma coisa muito legal que eu falei lá no começo ali, quando eu pensei em conforto e custo, né? Quando você teve um ataque de um gato, aí era um gato mesmo, verdade, Era um gato gato animal, não era um gato animal, tentando roubar a tua pet. internet, né? Não, não. Não era gato net, não, né? Agora só uma coisa que você me lembra é que teve um ataque de Evil Twin, né? Quando eu tava fazendo TCC aqui. Ah, olha. Mas basicamente é meio personificação também, né? Mas vamos pensar aqui que os medidores aqui, na verdade, são IoTs ali da minha casa, né? Tá controlando Tá. iluminação, sei lá. E ele tá conectado no roteador, vai. Uhum. E aí o que aconteceu é que um atacante próximo aqui, né? Ele fingiu que era a minha rede, ou seja, ele pegou o mesmo SSID da minha rede. E a primeira coisa que ele fez é fazer cair minha rede, né? Por ataque de interferência, por exemplo. E aí ele tenta fazer um sinal mais forte com o mesmo SSID, né, que ele copiou. E aí os módulos aqui, eles são enganados, eles são meio sequestrados para a rede de Evil Twin, né? Que é esse irmão gêmeo malvado aí da minha rede. Uhum.
Não E clone, aí, uma espécie de clone. isso, e aí o que ele faz, né? Dependendo da implementação como se troca a credencial ali, né? Principalmente coisa mais bibliotecas ali que estavam disponíveis no momento, ele passa ali a senha às claras, né? Uhum. E aí, basicamente, você tá dando a senha ali pro seu atacante de mão beijada, né? Uhum. E você no laboratório, lá no curso, não vai ensinar a fazer isso, né, ô Vitor? Não, não. Tá bom. Pessoal, que pena. Tá bom. Não, a gente vai tentar ensinar algum meio Como ali se de defender, mitigar né? isso. Tá bom. Ô, Flávio, o professor Luiz Carlos tinha levantado a mão. Professor Luiz Carlos, você quer fazer alguma pergunta? Não. Foi engano. Foi uma Obrigado, falha. senhor. Ok, Você obrigado. quer a mão do Professor, professor Luiz Carlos? Oi. professor Flávio, a gente pode fazer as perguntas durante a apresentação ou é no final? Pode, porque dá uma Podemos sim. dinâmica, né? Ok, obrigado. Quer fazer pergunta, professor Marco Antônio? Os alunos Então, também, o professor Júlio já falou. Eu ia perguntar para o Victor, essa parte de smart meter é bem importante, né? Inclusive, tem vários projetos aí com as concessionárias, até a PUC, há um tempo atrás, muitos anos aí na engenharia elétrica, teve um projeto. E como é que está essa parte de regulamentação, o Victor? Você poderia, não sei se dá para comentar essa parte da medição de energia, porque realmente é bem complicado isso, envolve segurança, essa parte de ataque. Como é que está essa regulamentação? Rapidamente, se me permite. Obrigado. É, assim, pelo menos o que a gente tem no radar aqui no Brasil, ele fica atrás, né, do que a gente vê na regulação na Europa e nos Estados Unidos, né, que já tem específicos para IoT e para medidores inteligentes, né? Mas o que teve ali mais recentemente, foi esse ano ainda, foi uma chamada ali da ANEEL sobre segurança cibernética basicamente para o setor elétrico, né? Ele pegou subsídios aí, tanto de empresa, pessoa física, qualquer um podia contribuir, né? Para tentar mapear ali os riscos do setor e tudo mais, né? Aí é claro, a gente não tem uma base muito grande ali de smart meter, né? Mas estava descrito ali com a questão de rede elétrica inteligente, como que, inclusive eles colocaram ali para abrir essa tomada de subsídios, eles utilizaram o design thinking, né? E nesse processo ali eles colocaram avaliação de risco, colocaram probabilidade, impacto e tudo mais, né? E aí também mapearam não só o estado atual, né, mas como que vem dali para frente, né? Então ele ainda está nessa questão de vai tomar subsídio para depois talvez fazer uma regulamentação mais forte em cima, porque até nessa tomada de subsídio eles estavam perguntando para as empresas do setor, né, se eu devia fazer uma coisa mais severa mesmo, com multa pesada e tudo mais, uma coisa mais informativa primeiro, como que fazer essa transição, né? Dado que tem empresas que têm já muito avançadas em segurança da informação e empresas menores que não estão tão avançadas assim. Mas aí ele ainda está, pelo que eu tinha visto ali, ainda estava nessa questão de tomar subsídios e ainda não tinha saído assim uma regulamentação, uma decisão ainda, né? Mas é bom ver que no setor ali para a ANEEL pelo menos está no radar deles, né? Obrigado, Victor. Vitor, oi, bom dia, Vitor. Opa, É Edith da Poli, tudo bom? opa, beleza? Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Toda a parte de segurança, bom, eu não sei, você falou que o seu TCC, que lá é PCC, né, Projeto de Conclusão de Curso, foi na área de segurança. Foi na parte de tolerância a falhas, Tolerância a na falhas. verdade. Você, Isso. você trabalhou com o João Batista e com o Radi, não? Eu tive matérias com eles, né? Mas eu acabei trabalhando mais com o professor Reginaldo, né? Ah, Na tá. época. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Toda a parte que você falou, a parte de segurança, e as falhas que existem, é sempre o software. O seu hardware sempre funciona. Nunca falha. Na verdade é pelo contrário, né? É, a gente tem muito mais falhas ali desde o sensor que é calibrado errado, né? Sensor que falha em determinada condição,
o seu SP8266 ali, o seu microprocessador, ele entra em algum estado que fica como se estivesse conectado, mas não responde nada, né? Porque, na realidade, na parte de hardware, a turma sempre pensava na falha segura, porque o hardware vai pifar, não tem Sim. dúvida, nenhum sistema é 100% sem falhar. O que eu estou percebendo é que aquele conceito que se aplicava só em sistemas muito críticos, tipo metrô, avião, essa história da falha segura. Quando falha, qual que é o estado seguro? Então, daqui a pouco vai ter que fazer em tudo. E isso é difícil. Até você falou ali do professor João Batista, né? Eu tive uma matéria de pós com ele depois que eu vi mais a fundo a questão de cadeia de Markov, né? Para ver a disponibilidade, por exemplo. E aí eu apliquei aqui no questão de como se traz uma disponibilidade para uma casa conectada, né? Quais manutenções que a gente pode fazer, por exemplo, eu tenho que reiniciar o módulo porque ele está com algum problema, igual você falou, né? Eu tenho que reiniciar a rede Wi-Fi, eu tenho que fazer o quê, né? E aí, vendo essas manutenções corretivas, a gente chegou numa combinação por simulação de cadeia de Markov ali do professor João Batista, né? Uma melhor combinação, percebendo, por exemplo, que uma manutenção ali da rede local era muito demorada e aí acabava até prejudicando mais a disponibilidade do que ajudando, porque o grau de cobertura ali dos testes era mais baixo, né? Porque eu estou preocupada com o meu frango queimado no forno, entendeu? É complicado, porque o forno ficar desligado é menos grave do que ficar ligado e eu chegar e encontrar um torresminho lá dentro em vez de um frango assado. Então, a falha segura seria, quer dizer, desliga o forno, é complicado a gente pensar nesses critérios, né? Porque eu lembro que o João Batista falava o seguinte: falha segura para o metrô é parar o trem, certo? Só que se o sistema vive parando o trem, o que acontece? O povo, o público, vai destruir o metrô, Sim, certo? exato. Porque ele quer o sistema disponível. Então, o negócio fica complicado, né? Eu até brinco, falha segura para a turbina não é parar a turbina, né? Porque daí o avião cai. E aí, realmente, para cada caso ali, a gente quis, na verdade, colocar um método, né? Que aí, dependendo da taxa de falhas que você tem, né? E de quanto você consegue detectar essas falhas, você vai ter uma manutenção X ou Y, né? Então, realmente, cada caso você tem que estudar e analisar ali, né? Porque realmente, igual você falou, né? Se você pecar pelo excesso também, você acaba tornando indisponível também, né? Um paradoxo, hein? Tá ok, obrigada. Aí eu queria trazer agora só alguns pontos mais que estão sendo propostos na literatura, pelo menos, né? Mas uma delas é da questão das funções físicas não clonáveis, que basicamente ele tenta pegar uma propriedade física que está, por questão de diferentes processos de fabricação do hardware, né? Então, você pega, por exemplo, tem alguns baseados em microcontrolador. Então, você tem uma série de instruções que você está padronizadas, que você coloca num microcontrolador e no outro, né? E aí você sabe que ele não é uma coisa igual para os dois, né? Mas você tem algumas combinações disso que você pode trazer como se fosse uma identidade própria para o dispositivo, né? Uma coisa que só aquele dispositivo em específico tem. E aí eles estão tentando pegar essas propriedades. Eu já vi alguns que tentam usar LEDs também, tentam usar a curva ali de uma associação de resistor e capacitor, né? Mas tentar pegar ou questão também de memória, né? Depois que você liga ele está num estado não tão conhecido, mas basicamente ele tenta pegar essas propriedades e tentar fazer uma assinatura única ali para cada dispositivo IoT. E aí ele usa tanto para gerar a chave quanto gerar identificador
para cada dispositivo de internet das coisas, né? Estão tendo muitos problemas com a questão de, tipo, quando muda a temperatura, quando muda a condição ambiental em geral, a resposta acaba não sendo a mesma, né? O que dificulta, porque você quer ter um identificador único, mas numa temperatura é uma resposta, numa outra temperatura é outra, então ele não é tão único assim, e acaba se assemelhando mais com algum outro dispositivo que não é ele, né? Então eles estão tendo esses problemas ali porque é propriedade física mesmo. Mas essa é uma das áreas ali que eles estão tentando pesquisar e propor soluções para você dar uma identidade única para cada dispositivo IoT, né? De forma que você consiga depois usar isso num protocolo de autenticação, por exemplo, o desafio-resposta, né? E usar para autenticar cada dispositivo IoT. Para você não ter, por exemplo, eu falei ali do ataque do atacante fingir que é a distribuidora, né, concessionário, mas você pode ter um ataque que você tem vários módulos IoT fake e aí ele tenta atacar a concessionária pelo outro lado, né? Então eles estão tentando atacar esse ponto aí. Ô Vitor, se me permite, esse chip Puff que você comenta aí é um chip que não seria clonável, é isso? Isso, a ideia é que ele seja não clonável, que dado o processo de fabricação ali daquele microprocessador, daquela memória e tudo mais, né? Ele seja único para aquele chip, né? Para aquele dispositivo de IoT. Ok, obrigado. Aí aqui eu só vou trazer a questão do meu mestrado mesmo, né? Que é o que eu estou atacando. Mas o que eu estou colocando aqui é um comando de voz numa casa conectada. Então você pode pensar que você quer fazer uma compra de comida, você quer pagar sua conta de energia elétrica, quer fazer uma transferência ali para o seu familiar, ou quer desbloquear o cartão de crédito para pagar alguma coisa rapidamente, né? Ou ver o saldo do banco, enfim, né? Tudo isso você poderia fazer de forma com muito mais usabilidade por meio do assistente virtual que está no Smart Speaker, né? Que seja no Google Home ali ou no Alexa, né? E aí o caso que eu estou atacando, na verdade, é a transação financeira, é transação entre familiares, por exemplo, numa casa conectada. E só para dar algum exemplo, né? Pensando primeiro nos ataques ali que pode ocorrer, você tem o que eu chamo aqui de interface de voz do usuário, você tem o usuário genuíno aqui, né? E aí você tem o comando de voz verdadeiro que pode estar sendo integrado nessa interface. Então você fala que transferir R$50 para o meu pai, né? Aí ele captura nessa interface aqui e faz a transferência. E aí tem a questão de personificação tanto por um usuário malicioso, né, que pode estar perto, ou pode ser um visitante ali na sua casa que vai fingir a sua voz, por exemplo, um atacante humano direto, né? Ou você pode ter um outro dispositivo que você tem um alto-falante conectado e que ele pode fazer um ataque de replay, por exemplo, né? Então ele vai capturar esse comando de voz aqui e vai tocar em outro momento mais oportuno. Ou ele pode usar também uma síntese de voz, usando, por exemplo, a voz que tem do Google, né? Ou tem no GPS, por exemplo, para gerar esse comando de voz. Então tem alguns possíveis tipos de ataque que a gente estava mapeando assim nesse cenário. E aí me lembrou também, tem um exemplo ali da Keila Doll, né? É um ataque que só que não era para transferência financeira, era para abrir a porta da casa, né? Mas o usuário aqui ele falava, abrir a porta. E aí ele via que era a voz do usuário e ele abria a porta, né? Aí no caso era uma boneca, né? Que tinha um microfone e um alto-falante com Bluetooth, só que ele era vulnerável, basicamente era comunicação sem criptografia, sem nada, né? E aí era muito fácil o atacante tomar controle dessa boneca e aí ele conseguia capturar a voz e reproduzir depois, né? E aí como ele não tinha nenhum mecanismo de saber, chama de liveness, né? Saber que
não é um comando anterior que já foi feito, é realmente um comando daquele instante, né? Ele acabava abrindo a porta. Então, alguns exemplos aí de ataque de replay. E aí uma provocação aqui, né, do basta o zero que já existe, o que está proposto e o que foi implantado mesmo. Tem dois, né? Esse aqui é um exemplo de quando você tem uma transferência por voz pela Alexa, você vai pedir uma autenticação do usuário por uma notificação pelo celular. E aí a ideia aqui é que a gente não foi para esse lado, né? Porque seria uma coisa invasiva, né? Basicamente você está querendo ter mais usabilidade de você só fazer o comando de voz e conseguir fazer a transferência de dinheiro, né? E aí você vai ter que ainda pegar o seu celular, digitar um código e depois autorizar, né? Isso acaba quebrando ali a jornada de usuário principal e aí em pesquisas ali, né? O pessoal até pergunta, né? Pô, se eu já vou ter que pegar o celular para autorizar, por que que eu já não faço direto pelo celular, né? Então, uma questão de usabilidade que acaba limitando o uso dessa técnica que o pessoal já está usando hoje, né? Outra coisa que o pessoal estava usando é um código de 4 dígitos que você fala para Alexa, né, direto. Só que aí o problema é que ocorre a mesma coisa do problema do ataque do replay, né? É muito fácil você ter outro dispositivo ali que ele captura esse áudio e faz o replay dele e acaba dando bypass aí no sistema, né? Porque se 4 dígitos sair esse PIN, ele não muda de forma dinâmica. E aí, eu não vou entrar em muitos detalhes do que a ideia ali da autenticação continuada, mas a ideia principal aqui é conseguir usar... Aqui é a planta da minha casa, né? Isso aqui é só uma visualização que eu fiz, assim, dos eventos que ocorrem em cada instante, né? Mas a minha ideia ali no mestrado é basicamente você conseguir fazer um aprendizado de hábito, né? Então, você conseguir prever quais eventos devem ocorrer em cada momento e usar isso como um segundo fator ali de autenticação, que se você consiga saber que, por exemplo, é o contexto do usuário realmente estar fazendo uma transferência de voz. Tipo, primeira coisa, né? O usuário está em casa e é aquele usuário que costuma fazer a transferência. E naquele instante. Então a gente tenta combinar a extração de algumas informações relacionadas ao contexto dele naquele horário, naquele dia da semana, né? E utilizar isso como um segundo fator ou também como um mecanismo para você detectar quando é uma situação muito inusual, né? Ele nunca fez uma transferência naquele momento e agora ele está pedindo, né? Para que, por exemplo, quando tiver numa situação que é muito comum dele fazer uma transferência, você consiga fazer uma autenticação com maior usabilidade. E se tiver num outro cenário que é uma autenticação muito inusual, né? Ele nunca tinha feito uma coisa dessas no meio da madrugada, aí você pede outra coisa, pede notificação no celular para ele autorizar, pede outro fator no e-mail, né? Enfim, complementa com outro mecanismo independente. Isso aqui é só a visão geral, né? Mas a ideia é que você consiga usar também a questão da função física não clonável, o PUF, né? Para você conseguir gerar um identificador do dispositivo e também ter uma chave compartilhada com o servidor. Isso aqui seria basicamente a parte de você ter um dispositivo confiável, que você consiga fazer um desafio-resposta com o servidor ali de autenticação, mas também você complementar com uma questão de hábito, né? Que você consiga utilizar os eventos de internet das coisas, combinar eles e ver o contexto e ver se realmente naquele contexto é comum ele pedir aquele tipo de transação, né, por voz. E aí, basicamente, o que a gente está tentando pegar aqui, né, o que o pessoal já estava usando é uma coisa que você sabe para autenticar o usuário, né? E o que a gente está combinando é um pouco do que você possui com uma questão de autenticação continuada, né?
E na literatura, é claro, a gente vê combinações também com autenticação facial e autenticação por voz, né? São coisas do tipo o que você é, para fazer autenticação. Mas aí, em internet das coisas em si, não são tantos trabalhos que vêm em questão de multifator, né? Mais de um fator para fazer autenticação. Mas o pessoal está começando a propor mais desse tipo de combinação, principalmente alguma coisa envolvendo o dispositivo confiável com alguma coisa comportamental ou relacionada ao que você é, né? Bom, outro pensamento aqui, antes de fazer uma outra pausa aqui para perguntas, que na segurança de internet das coisas, a gente tem que, principalmente quando é plataforma em nuvem, né? Pensar que você tem interface móvel ou outro tipo de dashboard que normalmente está junto com o usuário. Você tem um dispositivo de internet das coisas que está coletando grandezas do mundo físico e atuando nele, né? O seu micro-ondas inteligente aqui, por exemplo. E você tem a plataforma de computação em nuvem que está agregando os dados e está fazendo algoritmos inteligentes, enfim. E aí alguns tipos de autenticação que você pode fazer, algumas plataformas, alguns protocolos ali já tentam te dar, né? Quais deles já tem, por exemplo, uma autenticação fácil entre um dispositivo móvel e a plataforma, e uma autenticação entre o IoT, uma biblioteca que você coloca ali com o seu dispositivo, né, na hora de desenvolver, e a plataforma, né? E algumas mais avançadas ainda também tem uma autenticação entre o dispositivo Internet das Coisas e o dispositivo móvel, né? Para, por exemplo, fazer aquela questão de tolerância a falhas, né? Se a plataforma parar de funcionar, você ainda ter uma conversa direta aqui, mas que também não seja vulnerável a um ataque local aqui, por exemplo, né? Aí eu ia dar outra parada aqui só para ver se tem mais alguma pergunta, que aí eu vou entrar no final só no exemplo ali do laboratório remoto. Ô, Vitor, eu vou fazer uma pergunta, se você me permite. Por favor. Na parte de chips, né? O que o pessoal tem usado para ter segurança, né? Porque a gente tem chaves de criptografia que a gente pode aplicar para que, se uma pessoa, então vamos supor, vai lá e pega esse sensor, pega esse dispositivo, esse node e tenta fazer uma engenharia reversa, ela tem que ter uma chave para poder acessar os dados. Isso já se usa há algum tempo na indústria, inclusive. O que tem de moderno nessa parte de hardware para proteger os dispositivos? Você tem alguma informação assim que você acha importante passar para a gente, por favor, Vitor? Eu não trabalhei diretamente com essa parte, né? Mas o que eu vi em alguns artigos era a questão de delimitação de espaço seguro mesmo ali no chip, né? Basicamente que já tem hoje, né? Para você colocar a chave e tudo mais, né? Mas eles estão propondo exatamente a questão da PUF, né? Porque pela proposição ali, ele só pode ser... você pode pegar alguma informação dela se ela estiver realmente ligada, né? E nos outros tipos ali de armazenamento de chave e tudo mais, você poderia pegar de uma forma, mesmo que o dispositivo estivesse desligado. Então eles tentam justificar o uso da PUF por esse lado também, né? Mas, por exemplo, em artigos ali de smart meter que a gente estava analisando, essa é uma das questões mais, assim, deixadas de lado, né? Porque ele fala, o dispositivo IoT, ele tem uma chave ali e ele armazena ali de forma segura, né? E muito poucos artigos, pelo menos para a área ali de smart meter, falava como que você armazena de uma forma segura, né? Então acho que ainda está, pelo menos que eu tenho visto assim, nesse ramo ali falta um pouco, né? Mas o que eu já vi que o pessoal acaba tentando usar é essa questão aí de espaço seguro, igual a gente tem em celular também, né? Não sei se eu respondi ou se... Não, sim, Vitor. Muito obrigado. Não, de maneira nenhuma. Obrigado pelo
pelo esclarecimento, né? É uma área, então, que tem desenvolvimento ainda a ser feito, né? Resumindo, é isso, né, Vitor? Isso, tem muito trabalho e tem muita oportunidade ainda para todos nós aí. Perfeito, que bom. Obrigado. Bom, vou passar aqui, por exemplo, do laboratório remoto, mas basicamente ele é baseado no MQTT, né? Então eu vou primeiro só falar rapidamente uma introdução do MQTT, que até já serve como spoilers para quem for fazer a oficina no sábado. Mas basicamente ele foi criado pela IBM na década de 90, né? E depois se tornou um padrão aberto, o OASIS. Principalmente era para comunicação machine to machine, né? E aí agora o pessoal de sistemas distribuídos vem usando bastante. E ele é bem interessante do MQTT em comparação com o HTTP, por exemplo, que ele é muito mais leve e muito mais escalável, né? Que o paradigma cliente-servidor que a gente usa, por exemplo, num HTTP normal. Porque ele usa basicamente o paradigma publish-subscriber, né? Então, fazendo uma analogia com uma rede social, basicamente você tem, por exemplo, num canal de YouTube, né? Você tem um dono do canal que ele pode estar publicando conteúdos nesse canal. O canal seria basicamente o tópico, né? Os novos vídeos seriam os eventos, as informações que você está colocando ali a cada dia, por exemplo. E aí os usuários, eles podem se inscrever nesse canal, né? Basicamente, eles podem se subscrever nesse tópico. Então, funciona da mesma forma, né? Então, o dono do canal, ele vai publicar um vídeo e todos os inscritos podem estar recebendo esse vídeo e assistindo, né? Agora, trazendo aqui para a área de internet das coisas, você tem um dispositivo que está com sensor de umidade, por exemplo, ele está publicando um tópico de umidade. E aí você tem uma série de outros dispositivos que querem saber o estado ali da umidade em tempo real e vão estar subscritos nesse tópico, né? Então, sempre que o sensor de umidade publicar uma nova leitura de umidade, todos esses usuários, ou usuário, né? Ou interface com o usuário ou outros dispositivos IoT, eles vão estar recebendo essa informação em tempo real. Isso tudo aí é intermediado por meio de um broker, né? Que pode estar local, pode estar na nuvem, mas que ele é responsável por fazer esse encaminhamento dessas mensagens. E aí aqui, depois ali na gravação dá para ver com mais detalhes, né? Mas aqui ele fala aqui do exemplo da temperatura, né? Que tem um sensor de temperatura, tá mandando para o broker e ele vai estar mandando ali para os clientes MQTT que pode ser uma interface de celular, por exemplo. E aí a questão que você pode fazer o controle de acesso, porque o broker, ele além de encaminhar as mensagens para quem está subscrito, ele pode controlar também que tipo de dispositivos IoT ou interfaces IoT eles têm autorização para subscrever naquele tópico, né? Então você pode ter basicamente uma lista. Ô, Vitor, só avisando, o tempo expirou, 10 horas, mas tudo bem, encerra aí para a gente fazer as perguntas, porque senão a gente vai estourar o tempo. Ô, Flávio, tá bom? Você tá por aí? Tá tranquilo, sim, porque já as perguntas já foram saindo, né? Então acho que... então, tá bom. Beleza. Legal. Desculpa, Vitor. Não, imagino, obrigado. Não, é que o assunto é muito interessante mesmo. Então, é bem motivante, né? Bem legal. Nossa. Vou fazer mais propaganda aqui, então. Mas basicamente isso, na oficina ali de sábado a gente vai ter uma bancada remota ali que vai estar com uma FPGA, né? Tem um SP8266 que está conectado com essa FPGA. E aí basicamente a gente vai ter uma interface aqui do aluno. A gente vai ter acesso remoto também à webcam, que a gente vai conseguir ver em tempo real, né? E vai estar tudo intermediado por esse broker MQTT. E a gente vai falar um pouquinho da questão de segurança também, que a gente vai dar um usuário dummy ali para vocês que conseguem fazer a publicação, né? Mas a ideia é que a gente consegue controlar por perfil de usuário o que ele pode publicar ou não, né? A gente vai restringir aí, mas a ideia é que vocês vão poder interagir não só com o simulador ali na sua casa aqui, que vai ser um outro dispositivo IoT também, mas também a partir desse simulador e de outra interface ali
Android, você pode comunicar e atuar em entradas e saídas da FPGA lá no laboratório da USP. Isso aqui eu vou pular aqui. Bom, só para finalizar aqui, então, só lembrando que sistemas IoT são sistemas distribuídos e tem muitas limitações específicas, né? Então tem que lembrar disso na hora de fazer contramedidas. A segurança é muito importante ser considerada nessa concepção do projeto, essa coisa de deixar para depois não costuma funcionar tão bem, né? Entender risco, vulnerabilidade, possíveis ataques é muito importante. E ainda é um problema em aberto, né? Vocês foram vendo que várias questões aí eu fui falando o que o pessoal está propondo na literatura, tudo mais, mas não tem uma coisa tão padronizada, né? Mas é um primeiro pensamento aí que a gente pode ter, que aplicar os conhecimentos que a gente já tem em segurança da informação no geral, nesse novo contexto de IoT, pode ser um primeiro passo, né? E aí aqui é só o material que eu me baseei para fazer essa apresentação, né? Tem o meu livro aqui do lado direito. E tem o artigo aqui que está em inglês, mas é acesso livre, né? Quem quiser, tiver mais interesse, pode estar dando uma olhadinha lá. Mas por enquanto é isso e nos vemos aí para quem se interessar na oficina de sábado. Muito bem. Tem que lembrar sempre. Dá o joinha, né? Clica, se inscreve no canal, dá o joinha. Olha lá, ó, cheio de palmas, hein? Ó, tá. Obrigado, Vitor. Parabéns aí pela apresentação. Acho que foi muito instigante, né? Mesmo que não é da área mais técnica, mas tem todo um contexto aí, né? De aplicação social, né? De segurança super importante, né? Você falou lá no começo, né? 26 bilhões, né? Esse é um número, dá 3 vezes a população da Terra, né? E levando-se em consideração que nem todo mundo usa a internet, deve dar 4, 5 vezes a de usuários mesmo, né? De IPs de usuários, né? De pessoas, né? Então a gente vai conviver com essas coisinhas mesmo, né? Não tem jeito. Tá bom, então, é isso, né? Eu não sei como é que encerra, né, Júlio? Acho que tem que... Então, deixa eu só... E em cima disso, a segurança é uma coisa, putz, importantíssima, né? Nossa, sem dúvida. O que vai afetar. Eu queria falar o seguinte, né? Daqui a pouquinho o Flávio também vai coordenar aí mais uma palestra, que é sobre Git, né? Mas usando ele corretamente, segundo o professor Vladimir, né? Então, é uma palestra interessante. E queria falar assim que no sábado, só confirmando, ajudar aí a propaganda do Vitor, ele vai trazer então a parte um pouco mais prática, né? Vai ser lá, é o segundo horário, né? Às 10 horas, 10h30, né? Vai ser uma oficina bem interessante. Quando você defende, Vitor? Tá marcado janeiro ou fevereiro ali. Vamos ver se eu consigo cumprir. Tá bom, então, não esquece de disponibilizar depois para a gente esse mestrado. E outra coisa, você pode disponibilizar as transparências, os slides para a gente? Transparência é de coisa antiga, né, professor Flávio? Nossa, sim. Faz em carbono, né? Faz com carbono. Se você puder depois disponibilizar para mim, deixar para os alunos, assim, acho que é bem interessante e motivante aí para eles também. E outra coisa, né? Segurança que você está estudando aí, você já tem um livro, eu vi aí você fazendo a propaganda, mas é um livro bacana também que acho que vale a pena a gente já dar uma olhada também. Obrigado aí, então, Flávio. Obrigado, Vitor. Valeu, então. Eu vou tirar a gravação, né? E valeu. Não sei se a Cristiana quer falar alguma coisa. Acho que a professora Cristiana quer falar. Não, eu queria... Não, pode até tirar a gravação, porque é um aviso. Pode interromper que eu falo para os alunos. É rapidinho.